E aí, galera, como é que vocês estão, amiguinhos, amiguinhas? Maravilha da natureza! Espero que você esteja bem, tranquilo aí, sossegado. Vamos voltar a trabalhar mais um pouquinho com mais conceitos de física. Começando hoje, galera, uma parte muito top, muito da hora, que é a eletricidade. O nome eletricidade, galera, vem do seguinte, ó, historicamente falando. Lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga, os caras perceberam que ao atritar uma resina chamada âmbar, com pelezinha de carneiro, com a lã assim, de carneiro atritava, essa parada ganhava a propriedade de atrair outros materiais, de atrair outros corpinhos. Como âmbar em grego é elétron, daí vem o nome eletricidade. Belezeira? Será que a gente depende da eletricidade, pessoal? Será que a eletricidade é uma coisa importante para nós hoje? Nada funciona praticamente sem eletricidade, meu amigo. Nada. Tudo que você usa de eletrônico, elétrico, a luz, tudo, som, computador, tablet, tudo depende da eletricidade. A gente é dependente muito bruto da eletricidade. E para entender esses fenômenos elétricos, a gente vai começar explicando qual que é a jogada, o que nós temos que saber para chegar na explicação desse fenômeno que é o fenômeno elétrico, fenômenos elétricos. Tudo começa, galera, com o íntimo da matéria. A gente sabe que tudo que conseguimos ver e até o que não conseguimos ver forma a matéria. E a matéria é formada por átomos. Toda a matéria é formada por átomos. O conceito de átomo, galera, foi mudando durante a história. A princípio, o átomo significa uma palavra indivisível, mas hoje nós sabemos que, na realidade, o átomo ele é divisível, ele é formado por outras partículas. O modelo de átomo também mudou com a história, pudim de passas, não sei o que de Thomson, vocês vão ver na parte de química. Mas para nós, o modelo que está apresentado aí para vocês é o que mais interessa. Aqui no núcleo nós temos dois tipos de partículas. São os prótons e os nêutrons. Esses caras estão ali no núcleo, grudadaço um com os outros. Belezeira? Com uma força que mantém aquele núcleo ali, denominada força nuclear forte. E em torno do átomo nós temos os elétrons, nessa região denominada eletrosfera. É a região aonde provavelmente você vai encontrar essa partícula. A gente costuma chamar esse modelo de modelo planetário porque ele parece com o sistema solar, psicodélico, né? Mas enfim, esse é o modelo que nos ajuda a entender os fenômenos elétricos. Hoje a gente sabe, pessoal, que os prótons e os nêutrons são formados por partículas menores ainda, que não são encontradas sozinhas na natureza, mas que estão por aí formando prótons, nêutrons e outras partículas. Essas pequenininhas partículas que têm frações da massa do próton e do nêutron são denominadas quarks. O nêutron e o próton são formados por quarks up e quarks down. São 6 tipos de quarks. A gente vai ver isso lá na parte de física moderna. Fica de boa e fica atento aí que você vai chegar lá. Ok? Então, essas são as 3 partículas principais que a gente precisa conhecer. E a essas partículas, galera, a gente atribui uma propriedade. Essa propriedade, para explicar os fenômenos elétricos, se chama carga elétrica. Então é uma propriedade atribuída aos prótons, aos elétrons e aos nêutrons, que na verdade tem carga nula, por isso que aqui está só prótons e elétrons, que serve para a gente dimensionar, para a gente explicar os fenômenos elétricos. Então, por convenção, atribui-se a carga positiva aos prótons, tá? E a carga negativa aos elétrons. Já a carga do nêutron é nula. E quando a gente pega um átomo e arranca um elétron dele ou coloca um elétron nele, a gente chama esse novo átomo de íon. O cátion é o íon positivo,
que tem falta de elétrons. E o ânion é o íon negativo, que tem excesso de elétrons. Beleza, galera? A carga de cada próton e de cada carga elétrica, cada elétron em módulo é esse valor aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a menor carga de cada partícula dessas daí, tá? Do próton e do elétron. Em módulo, porque o próton teria uma carga mais 1,6 vezes 10 a menos 19 e o elétron teria uma carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Belezeira? Aqui eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, cara, muito interessante. Que é a seguinte, ó. Apesar do módulo da carga elétrica ser o mesmo, a massa do elétron e do próton é muito diferente. Observe que a massa do próton é quase 2.000 vezes maior do que a massa de um elétron. E a massa do nêutron é a mesma massa do próton. Como o nêutron e o próton estão no núcleo e o elétron está na eletrosfera, mais de 99% da massa de um átomo está concentrado no núcleo. E, cara, o átomo é uma coisa muito vazia. Meu amigo, muito vazia. Como assim, Ganso, muito vazia? Olha só a proporção. Olha que loucura. Vamos supor que o átomo fosse o Maracanã, um estádio de futebol imenso. Lá na onde o jogo começa, nós teríamos o núcleo. Na arquibancada, nós teríamos a eletrosfera. Entre a eletrosfera e o núcleo, não tem nada. É vácuo. Então, é muito vazio o átomo. Olha que loucura. E mais de 99% da sua massa está concentrada no núcleo. Belezeira? Então, esse é o modelinho que vai ajudar a gente explicar os fenômenos elétricos. Aí nós temos um princípio. O princípio na física é alguma coisa que a gente aceita sem uma demonstração matemática, que é uma lei chamada de lei de Dufay, que diz o seguinte: cargas de mesmo sinal, positivo, positivo e negativo, se repelem, certo? Ó, repulsão. E positivo e negativo, atração. Isso é um princípio, a gente observa que isso acontece. Belezeira? Muito bem. Agora, olha que interessante. Nós também observamos atração quando a gente tem um corpo carregado eletricamente e um corpo neutro. O que significa o corpo neutro? O corpo é eletricamente neutro quando ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Isso é um corpo neutro. Não é que não tem carga lá dentro dele. Na realidade é que tem o mesmo número. E aí, olha que loucura. Quando a gente aproxima um corpo carregado, as cargas de sinais opostos são atraídas e de mesmo sinal são repelidas. Então, um corpo neutro vai sofrer um processo que a gente chama de indução. É um processo forçado. Vai separar essas cargas. Olha que loucura. As cargas positivas, elas estão mais perto do que as cargas negativas. Então, olha o que a gente observa. A atração entre as cargas negativas e positivas é um golinho maior do que a repulsão entre as negativas. Então, qual é o saldo disso daí, galera? Um corpo carregado também atrai um corpo neutro. Você já deve ter passado por isso. Você chega o braço perto assim de um plástico ou de uma televisão de tubo antiga, você vê os cabelinhos assim, ó, né? Arrepiar. Por quê? É esse tipo de atração de um corpo carregado com um corpo neutro. Então, nessa tabela aqui eu vou te mostrar quais são as interações, tá? Vamos supor dois corpos, A de amor, B de baixinho. Se ambos forem positivos, repulsão. Se ambos forem negativos, repulsão também. Positivo com negativo, atração. Positivo com neutro, atração, por conta daquela indução. Negativo com neutro, atração, por conta da repulsão, né? Da indução. E neutro com neutro, aí não tem interação. Belezeira? Então essa tabela resume a interação elétrica entre os corpos. Maravilha? Muito bem. Agora, quando a gente eletriza um corpo, nós estamos manipulando o número de elétrons que você retira ou coloca nesse corpo. São 3 os processos de eletrização, tá? Que a gente vai estudar na próxima aula. E em ambos, todos eles, quem se movimenta é
a carga negativa. Quem se movimenta é o elétron, porque o núcleo está ali, ó, grudadão por uma força mais intensa que a força elétrica. Olha só, quando a gente tem mais de um próton no nêutron, eles estão se repelindo, concorda? Mas tem uma força que é mais intensa do que a força de repulsão elétrica. É essa força nuclear, que só aparece em dimensões muitíssimo pequenas, lá nas dimensões do núcleo do átomo. E os nêutrons estão ali também para aplicar essa força nuclear forte. Daí a manutenção do núcleo, da estabilidade do núcleo. Quando esses núcleos vão aumentando demais, galera, e essa força nuclear começa a não aguentar o tranco, nós temos os elementos que decaem, radioativos, que vocês vão estudar lá em química. Sacou? Então esse é o lance ali do núcleo do átomo. E agora, como que a gente calcula essa carga elétrica que um corpo assume? Veja bem, se um cara é carregado negativamente, na realidade a gente colocou elétrons nesse cara de alguma maneira. Então, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 1 milhão de elétrons, 1 bilhão de elétrons e assim vai. Se o corpo é carregado positivamente, é que nós retiramos elétrons. Então, tira 1, tira 2, tira 3, tira 100, tira 1000, tira 1 milhão de elétrons. Aí fica positivo. Então perceba que a carga elétrica de um corpo é um múltiplo da carga elementar. Porque você pôs ou tirou elétrons, e o elétron tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Então uma expressãozinha interessante para a gente calcular. A carga elétrica de um corpo, dada em coulombs, é o número N, que é a diferença entre o número de positivos e negativos, tá? De prótons e nêutrons, vezes E, que é a carga elementar. Então se você aqui, ó, nesse exemplo, nós colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. A carga desse corpo seria 6 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui eu retirei 6 elétrons. Então aqui ficaria mais 6 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então é essa expressão que permite o cálculo dessa carga elétrica. Se você for lá nas aulas de carga elétrica, de exercícios, você vai ver a gente resolvendo essa parada aí. Fechou? Muito bem. Agora, esses corpos, esses materiais, eles podem assumir dois tipos, os condutores e os isolantes. O que são condutores? São aqueles materiais que facilitam a movimentação das partículas eletrizadas, facilitam o movimento de cargas elétricas. Em geral, os metais são bons condutores, porque eles possuem elétrons livres. Tem os elétrons grudadaço ali no núcleo, no átomo, mas tem uns que estão livres. Esses elétrons livres, eles têm a propriedade de carregar a eletricidade, olha só, movimentar facilmente pelo corpo, pelo material. Então os metais são exemplos clássicos. Aí nós temos as soluções iônicas, né? Você pega a água e joga sal, cátion e ânion, esses caras vão se movimentar, os íons, e os gases ionizáveis, também é possível de ter corrente elétrica por eles. E os caras que dificultam o movimento de cargas são os isolantes. Então nós temos aqueles materiais como borracha, papel, plástico, graças a Deus o ar seco, porque o ar úmido ele é mais condutor, beleza? Madeira, borracha, já falei, enfim, vários materiais que são isolantes. A água destilada é isolante. Então são materiais que oferecem dificuldade. Não quer dizer que não tenha como fazer a carga se movimentar por eles. O raio aqui, ó, a descarga atmosférica é justamente um exemplo extremo de você fazer um isolante virar, conduzir cargas elétricas, fazer condução elétrica por eles. Isso só acontece em situações bem hostis. Belezeira? Então, galera, essa é a primeira aula de eletricidade, conceito de carga elétrica, atração, repulsão, isolantes e condutores. Maravilha? Então até a próxima, fique esperto. Na próxima aula a gente vai estudar como eletrizar os corpos, ou seja, os 3 processos de eletrização. Valeu!